E aí galerinha, beleza? Gente, hoje a gente vai falar de representação dos números racionais na reta numérica. Mas primeiro, eu quero lembrar vocês da reta numérica dos números inteiros. A gente falando de reta numérica, nós sabemos que nós estamos falando da reta onde nós podemos representar os números, certo? Num eixo. Bom, aqui nessa reta, a gente sempre representa o meio dela como um zero. Quando é na reta numérica dos inteiros, nós só vamos ter números inteiros, como o próprio nome fala. Só para lembrar que isso aqui, ó, é o símbolo dos inteiros, tá certo? Então, nesse caso, quando tiver esse símbolo aqui, que é um Z, com uma listra, certo? Aqui no meio, ele é o dos números inteiros. Lembra que dos números racionais era o quê? Pronto, aqui é o símbolo dos racionais. Ok? Bom, voltando para cá, tá? Lembre-se, aqui não está no meio, certo? No meio da reta, mas lembrem-se que essa reta é uma reta infinita, tanto para a direita como para a esquerda, que aqui eu posso ter colocado mais para a esquerda, mas não importa, tá bom? Aqui nós temos o zero, é o ponto inicial tanto da reta dos números inteiros como dos números racionais, tá certo? Aí o que nós podemos agora ressaltar? Do lado direito, certo? São os números positivos. Então aqui é mais 1, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente. Nós sabemos que para o lado direito é infinito, certo? Esses números positivos. E para o lado esquerdo? Bom, aqui nós temos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, certo? Aqui nós estamos trabalhando com números inteiros, só que do lado direito, positivos. Do lado esquerdo do zero, sempre do zero, tá? O zero é como se fosse o marco inicial. Do lado esquerdo do zero, negativos. Bom, isso acontece também para os números racionais. Porém, os números racionais, eles são sempre números quebrados, como a gente lembra bem. E muitas das vezes eles vão vir em forma de fração. E aqui você não vai saber onde é que está a fração. O que é que você vai fazer? Bom, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Exemplo. Marque na reta numérica o número três quintos. Poxa, como é que eu sei onde é que está 3 quintos aqui nessa reta numérica? Bom, a gente vai saber disso assim. Você vai pegar o 3 e vai dividir pelo 5. Você vai pegar o numerador, eu já falei isso várias vezes, mas eu estou repetindo novamente. Você vai pegar o numerador, que é o número aqui de cima, e vai dividir pelo denominador. Poxa, professor, mas o denominador é maior que o numerador. Bom, nós vamos saber disso resolvendo, tá? Já, tá certo? Isso aqui, vocês sabem que a gente tem, como é que eu posso dizer?
a possibilidade de dividir. Mas como é que eu vou fazer essa divisão? Eu vou ter que acrescentar um zero, tá certo? Para poder fazer. Bom, então eu vou colocar aqui ao lado, tá certo? Ó, bem aqui, ó. 3 dividido por 5. Nós sabemos que não dá, né? Então nós podemos fazer da seguinte forma. Coloca-se um zero aqui, ok? Zero e uma vírgula. 0 vezes 5 é 0. Para chegar em 3 é o próprio 3. Então aqui a gente sabe que continua o próprio 3. E agora nós podemos ter a possibilidade, depois que nós fazemos isso, certo? De acrescentar outro zero. Ok? Aqui, ó, nós podemos acrescentar outro zero. Depois que nós fazemos isso, aqui, ó, do zero, nós acrescentamos outro. Aqui no 3. Agora nós temos 3, no caso agora vai ser 30, dividido por 5. 30 dividido por 5 será o quê? 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 5 é 30. Para 30, nada. Olha, terminou. A resposta aqui é 0,6. Então, 0,6 ele vai estar entre dois números. Como assim, professor? Isso aqui não é um número inteiro. Então, ele vai estar entre dois números inteiros. Você vai olhar para o primeiro número, ó. Esse primeiro número aqui é o zero. Então, ele está aqui no zero, ó. Mas ele está para o lado negativo ou para o lado positivo? Bom, aqui, ó, você está vendo aqui que o número que nós dividimos, ele é positivo. Não tem um sinal de negativo aqui. Então, ele está para o lado positivo. Ele é 0,6. Então, ele é mais próximo do 1 do que do 0. Por quê? Porque aqui a gente pode separar do 0 ao 1 em 10 partes iguais. Certo? Dessas 10 partes iguais, o 0,6 ele está mais próximo aqui, ó, do 1. Ok? Está mais próximo do 1. Logo aqui, ó, vai ser 0,6, que é igual a 3 sobre 5. Isso aqui, gente, é fundamental para você conseguir representar os números racionais na reta numérica, tá certo? Vocês têm que saber disso. A gente vai fazer mais outros exemplos para vocês ficarem com isso bem fixado, tá certo? Bora lá, né, gente? Exemplo 1 da página 111, tá? Nesse exemplo, a gente vai falar exatamente de quê? Da representação, tá certo? Na reta numérica, só que com números racionais. Eu vou ler o exemplo aqui para vocês e a gente vai atrás de explicar esse exemplo. O exemplo diz assim: o ponto que corresponde ao número menos 7 sobre 4 equivale a menos 1 vezes 3 quartos. E está localizado entre os pontos correspondentes aos números menos 2 e menos 1. Podemos dividir os segmentos menos 2 e menos 1 em 4 partes iguais e marcar o ponto B conforme mostramos abaixo. Bom, eu vou colocar aqui para vocês uma representação da reta, tá? Para a gente fazer esse exemplo. Bem simples, tá certo? Aqui eu vou colocar o zero. Pensem que a reta vai continuar aqui para o lado direito, mas nós não vamos trabalhar com ele, nós vamos trabalhar com o lado esquerdo. Por quê? Porque o número do exemplo 1 é negativo. Aqui eu vou colocar o menos 1. E aqui eu vou colocar o menos 2. Certo?
Aqui nós vamos trabalhar agora com o número que ele disse. Ele disse que menos 7, vou colocar aqui ao lado, ó, menos 7 sobre 4. Percebam, 4 é o número de partes que foi dividido o número. Então, aqui a gente pode dividir como é que eu posso dizer? O menos 1 e o menos 2 em 4 partes. Porque ele está aqui com o denominador 4. Então, eu vou dividir aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 partes. Ok? Outra coisa. Como eu disse para vocês anteriormente, você vai ter que dividir esses números, né? Então, eu vou fazer essa divisão aqui ao lado, tá bom? Eu vou colocar, ó, 7 dividido por 4. Certo? Agora você pode fazer essa divisão, né? Dá 1, sobra 3. Né? Você vai parar aqui? Não, você não pode parar aqui. Então, você vai colocar vírgula e 0 aqui. Aí, aqui você vai ter 30 dividido por 4. Vai dar o quê? 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, sobram 2. Esse 2 você vai parar aqui? Não, você vai acrescentar o 0 novamente. 20 divididos por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Aí aqui você para. O número resultado é 1,75. Porém, ele disse que esse número aqui também era a mesma coisa de menos 1 vezes 3 quartos. No caso, aqui não é vezes, tá? É soma, mais. Por que menos 1 mais 3 quartos? Só que aqui esse 3 quartos, lembrando que ele é negativo também. Por que que isso é esse número? Menos 1 é a mesma coisa de menos 4 sobre 4. Menos 3 sobre 4. Menos com mais, menos com menos, desculpa, é mais. Você vai somar. Você vai somar esses dois números de cima e repetir os números de baixo. Aqui, ó, você vai ter, ó, o 4 você repete, o denominador. Menos 4 com menos 3, menos 7. Então, esse aqui é a mesma coisa deste aqui. Porém, você agora sabe que menos 4 sobre 4 é menos 1. E aqui é menos 3 sobre 4. Esse menos 3 sobre 4 é o 75 aqui, ó. É como se você separasse esse número aqui, ó, nesses dois. Aqui é o menos 1 e aqui é o menos 0,75. Esses dois juntos formam esse. Ok? Aqui, o que a gente vai procurar agora na reta numérica? Você vai procurar o 1,75. 1, no caso negativo, né? Tem sempre que lembrar, você não pode esquecer, porque se você fizer do lado errado da reta, por exemplo, se você fizer o 1,75 positivo, vai estar errado, porque na verdade o número é negativo. Aqui, por que eu separei em 4 partes? Porque ele colocou aqui, ó, o denominador 4. Então são 4 partes. Ele disse que é um inteiro, tá aqui um inteiro, e 3 partes das 4. Então, 1, 2, 3. Aqui, ó, na terceira ponta aqui, ó, que eu marquei,
você marca como a letra B que ele falou, né? Foi exatamente o ponto B, vai ser aqui nessa reta numérica, ó. Vejam que eu marquei aqui o ponto B. Aqui vai ser exatamente o menos 7 sobre 4, ok? Como é que eu cheguei a isso? Eu tive que dividir para encontrar 1,75. Mas eu dividi aqui o número em 4 partes aqui, entre menos 2 e menos 1. Por quê? Porque o denominador da fração era 4. Então, aqui eu dividi em 4 partes, ok? Bom, para o próximo exemplo, a gente vai ler novamente e vamos tentar resolver esse exemplo juntos, tá certo? Bom, vamos lá para o exemplo 2. Eu vou ler novamente o exemplo e aí a gente vai tentar separar isso da maneira melhor possível. Bom, ele diz assim: o ponto que corresponde ao número 14 sobre 5, que equivale a 2 quartos, 2 inteiros e 4 quintos, está localizado entre os pontos correspondentes aos números mais 2 e mais 3, porque 14 quintos é positivo, e podemos dividir o segmento entre o 2 e o 3 em 5 partes iguais. 5. Mantendo, ou no caso, na verdade, marcando o ponto C conforme o exemplo nós vamos colocar aqui, tá bom? Vamos lá, né? O número, primeiramente, eu vou colocar aqui, o número que ele falou era 14 quintos. Só que ele disse que isso é a mesma coisa de 2 inteiros e 4 quintos. O que é esse 2 inteiros? Esses 2 inteiros é a mesma coisa de 10 sobre 5. Mais 4 sobre 5. 10 quintos e 4 quintos é a mesma coisa de 14 quintos. Vocês concordam comigo? Bom, aqui, se você dividir 10 por 5, dá 2. Então, nós temos 2 inteiros e 4 quintos. 4 partes de 5. Se nós temos 2 inteiros, vamos colocar a reta numérica aqui para a gente ver. Ó. Vou colocar o 0 aqui. E aqui eu vou colocar 1. Aqui eu vou colocar o 2. E aqui eu vou colocar o 3. A questão pede que você separe o segmento, que é esse traço aqui, ó, entre 2 e 3, em 5 partes. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 5 partes, pode contar, certo? Bom, dessas 5 partes, eu vou marcar a quarta parte. Por que, professor? Porque se você tem 2 inteiros, então 1 tá aqui, 2 inteiros. E 4 partes, 1, 2, 3, 4 partes, olha aí, do próximo inteiro. É isso que ele quer dizer com 14 quintos. Ele tem 2 inteiros, que é 10 sobre 5, e tem 4 partes do próximo inteiro, que é o 3, certo? Isso aqui é uma maneira de você conseguir resolver e encontrar onde está a fração, certo? Sem precisar dividir ela. Não precisa. Então, você tem aí duas maneiras. Eu vou já fazer um exemplo aqui embaixo para você rever isso resolvendo das duas maneiras, tá bom? Aqui então eu tenho
14 quintos, que é igual ao ponto C, tá certo? Então aqui nós temos 2 inteiros e 4 quintos do próximo inteiro. Qual seria o próximo inteiro? 15 quintos. 15 dividido por 5 não é igual a 3? Então, 15 quintos seria o nosso 3, certo? Só que nós só temos 14 quintos, então ele para bem aqui, ok? Vamos para o exemplo 3, para a gente finalizar o vídeo, tá certo? O exemplo 3, eu vou tentar resolver das duas maneiras. Primeiro dividindo e depois encontrando dessa maneira, sem dividir, tá? Bom, dessa vez eu quero encontrar na reta numérica o número que corresponde à fração 8 sextos. 8 sextos. Olha aí. 8 sextos não é maior o 8, o numerador, não é maior que 6? É maior que 6. Então, quer dizer aqui que ele tem um inteiro e 2 sextos. Professor, mas como assim você sabe que é um inteiro? Bom, eu separei em 6 sextos, certo? Que aqui é um inteiro. A gente sempre separa assim, ó. 6 sextos. E aí o que sobrou? 2 sextos. Porque somando isso não dá 8 sextos, que é a nossa fração? Então eu separo primeiro um inteiro, certo? Tá aqui ele, ó. Um inteiro. E depois eu coloco a fração restante. Eu subtraio 8 menos 6 é 2. Então aqui é a nossa fração restante. E o denominador eu só repito, tá? Bom, eu vou colocar a reta numérica. Vou colocar aqui o zero. Vem aqui. Ele tem um inteiro. Então, ele está entre 1 e 2. Por que, professor, que ele está entre 1 e 2? Porque ele já tem um inteiro. Então, ele já saiu do 0 e foi para o 1. Ele é positivo, tá? Ó, positivo. Ele já saiu do 0 para o 1. Ele tem um inteiro. Só que ele só tem duas partes de 6. Opa, 6. Eu tenho que dividir o segmento entre 1 e 2 em 6 partes. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dividir em 6 partes. Você pode contar que dá 6. Por que eu conto só 5? Porque são 5 traços que quando você conta os espaços entre eles, dá exatamente 6. Tá certo? Bom, ele disse que ele tem um inteiro, tá aqui ele, e 2 sextos, certo? 2 sextos do próximo inteiro. Qual é o próximo inteiro? É o 2. Ele tem somente 2 sextos. Então, você vai contar a partir do primeiro tracinho, 2. Então, tá aqui, ó. 1, 2. Aí você coloca aqui, ó, o ponto, tá certo? No segundo tracinho. E aí você marca aqui, ó, a nossa fração. E qual é a nossa fração? 8 sextos. Lembrando sempre que você tem duas maneiras. Qual é a outra maneira? Você dividir. Eu vou colocar aqui em cima a divisão. 8 dividido por 6. 8 dá para dividir, não dá? É 1. 1 vezes 6, 6. Para 8
sobra 2. 2 não dá para dividir por 6. Então, você coloca vírgula e acrescenta um 0 aqui no 2. 20 dividido por 2 dá o quê? 20 dividido por 2 dá exatamente 3. 3 vezes 6, 18. Para 20, desculpa, sobram 2. E aqui você vai continuar. E isso vai ser uma dízima periódica, repetindo o 3 infinitamente, tá certo? Então, aqui é 1,33. Isso aqui significa que a nossa fração é, como é que eu posso dizer? 1/3, tá certo? Como assim, professor? Vamos voltar para cá, onde a gente estava aqui, ó. Lembrem-se, isso aqui, ó, 2/6, certo? Você pode simplificar por 2 aqui em cima e por 2 aqui embaixo. O que a gente vai ter? 1/3. Então, 1,33 quer dizer que 1 vai estar onde? Vai estar aqui no 1 até o 2. 0,33 quer dizer que é 1/3 desses números. Então, você vai dividir isso em 3 partes iguais e vai colocar na primeira parte, certo? Então, aqui a gente conseguiu encontrar tanto pelo primeiro método, que não é dividindo, é você reorganizando o número inteiro e o número quebrado, tá certo? E dividindo o número em partes e contando o número de partes que tem o numerador e marcando a ponta, né? Marcando onde você parou de contar, né? Eu parei de contar no número 2. Então, aqui eu marco, é o meu ponto, tá certo? Aqui você pode fazer do mesmo jeito, certo? Pode. Só que aqui é diferente, porque você está dividindo em 3 partes. 3 partes iguais. Porém, dá o mesmo resultado, tá certo? Bom, nosso vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês mandem lá para mim, ou no grupo, ou no PV, tá certo? E eu estou esperando essas explicações também no meu PV, as fotos, tá bom? Abraço a todos e estudem para a prova está chegando, tá bom? Valeu, gente!